Então, antes da gente começar, antes da gente tentar fazer alguma coisa pela nossa própria força, pedir a bênção, direção e orientação de Deus. Se você puder, feche os teus olhos aí, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai querido, o nosso coração se alegra por esse instante que nos reunimos em torno da tua palavra com o propósito de aprender do Senhor. Por isso, Deus, nessa hora pedimos a tua bênção, tua direção, a tua orientação, o teu toque. E declaramos ao Pai que em nós não há força ou poder algum senão que vem do Senhor. Por isso, Deus, fala ao nosso coração nessa noite, queremos aprender do Senhor. E, Deus amado, queremos também que o Senhor nos ensine. Queremos estar sensíveis à tua voz. Por isso, Espírito Santo, você tem plena liberdade de atuação nos nossos corações. Toma a direção, queremos fazer tudo para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estávamos falando semana próxima passada sobre Tito e falando também que ele estava ali, que Paulo mandou ele lá para a ilha de Chipre. Ilha de Chipre, para quem não se lembra, tá? Aquela batalha que aconteceu lá no Vale de Elá, aquela batalha que aconteceu de um jovem pastorzinho de ovelha, com as suas pedrinhas que ele pegou no riacho, colocou na sua funda e derrubou o gigante. Aquela batalha ali, no Vale de Elá, aconteceu com um povo que vinha, sabe de onde? A maioria deles de Chipre. De Greta. Por isso, o Vale de Elá eram duas montanhas e aquele vale no meio. Eu até peguei uma foto, só para vocês terem uma ideia, para vocês já ir vendo a dimensão das coisas. Deixa eu colocar aqui na última, deixa eu ver se eu consigo levar na última foto. Aqui. E, lógico, né, vou ter que colocar para vocês verem, né? Então eu tenho que compartilhar a tela. Esse é o Vale de Elá. Então, para vocês terem uma ideia, tá? O povo de Israel ficava aqui, ó. Aliás, desculpe, eles ficavam aqui. Isso aqui está apontando para o norte. Então, eles ficavam aqui. Aqui, aquele povo com aquele gigante ficava ali. Eles vinham de Chipre, atravessavam e subiam. E eles paravam aqui por quê? Se descesse aqui no meio, quem descia aqui para o meio, o outro vinha de cima. E atacar quem de cima para baixo é muito mais fácil. Por isso que aquele negócio, um monta de um lado, outro do outro. Mas a curiosidade aqui é só para vocês saberem que eles estavam vindo do vale, vindo de lá de Chipre. Chipre, que era aquela ilha enorme, e essa ilha enorme tinha um povo ali que eram guerreiros, eram batalhadores, eram lutadores, eram bárbaros também. Era gente complicada e essa gente complicada é que lutava contra o povo de Israel. Essa gente complicada, bárbaros, que também são chamados de gentios, esse era o povo dessa ilha chamada Chipre. De lá também vem um cara que foi muito conhecido, um tal de Barnabé. Mas o que eles eram? Gregos. A maioria gregos. E a cultura grega, a cultura de Chipre, eu falei para vocês, né? Eles eram batalhadores, conquistadores. Tinham o costume e o hábito de conquistar os outros povos. Trapaceavam, batalhavam, tudo para levar vantagem. E lógico, né? No meio dessa história, no meio de tudo isso aí, apareceu Jesus vem. E quando Jesus vem, o que acontece? Aquelas pessoas, alguns deles aceitam Jesus. E o evangelho chega nessa ilha, e tinham várias cidades, e o evangelho se espalha por ali.
Nessa história de que o evangelho se espalha, tá? Paulo chegou a passar por ali, e nessa passagem ele percebeu que tinha uma comunidade ali. E essa comunidade, inclusive, tá junto, ele tá junto com ele. Ele passa por essa comunidade, ele percebe a existência da igreja, ele percebe que esse povo, as igrejas estão crescendo, e em dado momento ele percebe que os costumes que eram daquele povo estão entrando na igreja. E ele, com esse homem, com Tito, tá? Em primeiro lugar, né? Eles têm uma visão do que fazer nessa região. E, gente, ali começou uma igreja. Para quem não sabe, igreja, tá? A igreja chamada primitiva, ou chamada eclésia, tá? Eclésia. O que é eclésia? Eclésia é uma derivação por prefixação no grego, o ek. Aí só o ek é tirado. Mas a gente vai falar disso depois. O que acontece é que eles chegam na igreja e eles percebem a necessidade da igreja. Mas para entender a necessidade da igreja e trabalhar com a igreja, com o grupo chamado igreja, tem que ter uma coisa. Em primeiro lugar, você tem que ser submisso. Personagens importantes para o ministério cristão. Tito de 1, Tito capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. E eu vou dar aqui para vocês hoje, vamos falar de exemplos de submissão. Versículo 1 até o versículo 4. Eu vou ler o texto para vocês, para quem tiver no celular, pode pegar na sua Bíblia. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Para quem está no computador, não tem dificuldade, está na tela aí. Aí fica fácil. Mas para quem está no celular, pode ficar um pouquinho apertado. Ok? E começando. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para você que está chegando agora, se você não nos acompanhou, estamos falando aqui de Tito. De termos relacionados à igreja, à sua liderança, nós temos que considerar o papel das pessoas envolvidas nessas duas esferas. Ou seja, tema relacionado à igreja e relacionado à liderança. Lembra que eu falei que essa carta, geralmente, ela é tratada em reunião de liderança e com pastores? Só que tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, não é só para liderança, só para pastores. A carta de Tito, ela tornou-se uma carta circular. Mesmo sendo endereçada a Tito, como eu disse na aula anterior, ela fala para todos vós. Ele termina falando, ou seja, a carta é para todo mundo. Lógico, foi para Tito, mas também para toda a igreja. Por isso ela foi considerada por muito tempo uma carta pessoal, como já conversamos. Se você não se lembra, depois dá uma olhadinha no link que eu mandei para você, você vai estar sabendo, vai estar entendendo o que eu estou falando. Igreja. A igreja é constituída pelas pessoas que depositaram a sua fé em Cristo Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Ah, Betão, eu sei disso. Tem muita gente que frequenta a igreja e não é crente. É mesmo? Gente, para vocês terem uma ideia, tá? Na nossa igreja, numa pesquisa que foi feita, 30% dos frequentadores da nossa igreja não são membros da nossa igreja.
E desses 30%, em torno de 10% não entregaram a vida para Jesus. Ou gostam do culto, gostam da música, gostam do convívio com as pessoas, frequentam. E quando eu falo igreja, gente, justamente eu quero usar a expressão, o eclésia, tá? É a palavra que é traduzido como igreja, ela tem um sentido. Ou seja, só o é a mesma coisa que tirado. Ou seja, estava aqui e foi tirado, tá? E o clésia, chamados. Então, ou seja, chamados para fora. De onde vem esse termo? Vem lá de Roma, onde os senhores que tinham lá suas terras, tinham lá suas propriedades, ou seja, aqueles que estavam nas polis, tá? Que estavam lá nas polis, eram chamados, aqueles bons administradores, o imperador falava, aquele cara administra bem. Então agora ele vai ser um político. Ele tinha que deixar a sua fazenda, que deixar suas posses, ele era tirado das suas posses, das suas terras, e levado para lá para ser político, para ajudar a administrar o império. O império pegava os melhores. O cara que era o bom administrador, esse vai trabalhar para o império. E a serra dele, a família dele que cuide. Então, o tirado, o EC, tá? E essa assembleia que era constituída, eclésia, são os tirados para fora. Agora, a igreja é chamada dessa maneira, como aqueles que foram tirados para fora, tirados do mundo para o reino do Senhor. Essa é a igreja. Ela é constituída pelas pessoas que depositaram sua fé em Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor, em primeiro lugar, como Senhor e Salvador. Os líderes da igreja são cristãos, chamados para o serviço de liderar o povo de Deus. Ou seja, aqueles que já estão na assembleia, já estão na eclésia, eles são chamados para ser líderes. Os líderes devem ter características distintas que possam servir de exemplo para todo o povo de Deus. Vou repetir. Os líderes devem ter características tão distintas que possam servir de exemplo para todo o povo de Deus. Lembra que Paulo escreveu? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Simples assim. Desse jeitinho. A ponto de, quando alguém olhar para você e falar assim, eu quero ser parecido com ele. Eu quero ser parecido com ela. Isso é ser cristão. Básico. As vidas de Paulo e Tito são exemplos que perduram até o dia de hoje. Gente, a gente ouve tanto falar o nome de Paulo, das cartas de Paulo, dos ensinos de Paulo, tá? Que quem está passando de fora fala assim, puxa vida, quem será esse cara? Ao estarmos os versos introdutórios dessa pequena carta, mas preciosa carta, verificaremos exemplos que nos desafiam a viver para Deus e para os irmãos. Vou repetir. Nos desafia a vivermos exemplos para Deus e para os nossos irmãos. Isso é vida cristã. O resumo desse texto nos concede um princípio aplicado às nossas vidas, principalmente daqueles que foram e são chamados por Deus para pertencerem ao seu povo e servi-lo na liderança desse mesmo povo. Ah, então é só para líder, Betão? Não, é para todos. Somente através de vidas exemplares podemos ser usados por Deus, edificando os nossos irmãos. Ou seja, a igreja lembra que é corpo de Cristo, como Paulo fala lá em Efésios, corpo de Cristo. Essa é a ideia de corpo. Somente através das vidas exemplares, ou seja, sendo exemplo para o outro, podemos ser usados por Deus, edificando os nossos irmãos. E lógico, nesses versos também,
encontramos dois modelos de vidas exemplares que foram usados por Deus na edificação dos irmãos. É por isso que nós estamos estudando a carta de Tito. O primeiro exemplo é visto na vida de Paulo. Quem é Paulo? Tá? Ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Como ele se descreve? É muito legal isso. Quem é Paulo? Paulo é aquele cara do cavalo, que estava no caminho de Damasco, que viu aquela luz intensa, ficou cego, perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele ouviu aquela voz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Encontrou Jesus. Foi conduzido pela mão e ficou lá 3 dias jejuando. Aí mandaram quem? O Ananias, vai lá, Ananias. Impõe as mãos sobre ele, é um escolhido meu. Lembra dessa história? Ele orou, caindo como que 2 escamas dos olhos dele. Ele volta a enxergar. E esse mesmo Paulo, aquele que sobe para Jerusalém no capítulo 5, que leva Tito com ele, que era grego, não circuncidado, para mostrar para a Assembleia que o evangelho alcançou também os gentios. Mas ele começa se descrevendo, falando dele mesmo. Ele começa a carta dizendo: Paulo, servo de Deus. Servo de Deus. E a palavra que ele usa aqui, queridos, é doulos, servo. Mas a palavra que foi traduzida para a gente como servo, ela no original, doulos, é escravo. Querido, você já passou para orar, ou já, olhar para você, já parou para olhar para você e pensar em você como escravo do Senhor? Às vezes eu olho alguns programas na TV e os caras: nós vamos agora bombardear a porta do céu e Deus vai ter que responder. Quem é que é o escravo aqui? Quem que é o servo aí nessa história? Você percebe como ele escreve, se descrevendo? Servo. O senhor vai ter que fazer, Deus vai ter que ir, vamos orar, e Deus vai fazer. E essa oração vai mover o braço de Deus e ele vai fazer. Não, não, peraí, nós somos servos. Olha o conceito que ele passa para alguém que ele está colocando para liderar uma igreja, no meio de um povo complicado, no meio de um povo que tem que ele ser cretense era mesmo um apelido para mentiroso. Eles eram enganadores, trapaceiros, bárbaros alguns, conquistadores. E ele escreve para aquele que vai cuidar dessa igreja, dizendo assim: Paulo, escravo de Deus. E ele avança. E apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo. Apóstolo, qual é o conceito de apóstolo? A palavra apóstolo também no grego ela tem o sentido de enviado. Quando enviam Tito, o termo no grego ali, para levar a oferta, é apóstolo. Enviado. Mas o apóstolo aqui, aquele que foi enviado por Deus. Lembra-se lá em Atos, no capítulo 2, no capítulo 1, melhor. Quando vão escolher o lugar, alguém que vai ficar no lugar de Judas, qual é o que a pessoa precisa ser para ser apóstolo? Ela tem que ter visto o ministério de Jesus. Tem que ter visto o Senhor, andado com o Senhor. E Paulo diz: Eu sou apóstolo, porque eu vi o Senhor. E por 3 dias, tá? Ele ficou lá jejuando. Mas por 3 anos, ele ficou com o Senhor, em comunhão, recebendo do Senhor. Por isso, quando ele escreve lá para Coríntios, aos Coríntios,
Ele escreve, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, quando na ministração da ceia, no capítulo 11, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E olha que e ele fala assim, fui chamado para ser apóstolo aos gentios. E aqui ele fala, Paulo, escravo, que traduzido para nós foi como servo de Deus, e apóstolo. E tem um pessoal aí que né, que coloca título de apóstolo, acha, bom, não vou entrar nem nesse mérito, porque apóstolo é aquele que viu o Senhor, viu os milagres, viu acontecer. Alguns não estão relacionados junto com os 12, mas quando acontece a eleição daquele que substituía a Judas, eles tinham essas condições. Então, tinha outros apóstolos? Tinham. Lembra da missão dos 70 discípulos? Então, tinha mais discípulos. 12 andavam junto com Jesus. Aqueles 12 que acompanharam Jesus em quase todos os momentos. E Paulo se coloca como um deles. Então, quando ele começa a escrever, quando a carta chega, é por isso que ela tem a força de epístola. Qual a diferença de carta para epístola? A gente já falou sobre isso. Carta normal. Na igreja primitiva, a carta, quando chegava, a igreja se reunia, e esse era o sermão da noite, ou da reunião. Então, ela tinha a força de um sermão, de trazer a doutrina, de trazer o ensino. Copiada, era distribuída para as outras comunidades. Paulo, servo de Deus, cravo, aquele que não tem mais vontade própria, aquele cujo coração está voltado para os céus, aquele cuja vontade é satisfazer o seu Senhor, aquele cujos sentimentos são voltados para o seu Senhor, e aquele que vive buscando estar no centro da vontade do seu Senhor, cuja vida, o único propósito é agradar o seu Senhor. Percebeu a força do servo aqui? E apóstolo, aquele que foi enviado para que, com todo aquele que eu encontrar, tenha a experiência e aprenda desse meu Senhor. E conheça as maravilhas do reino do meu Senhor, para que seja trazido para o reino do meu Senhor. Aquele que é enviado com o único propósito de que as pessoas que o encontrarem pelo caminho ou para o lugar de destino venham para o reino desse Senhor. Esse é apóstolo. Este é doulos. Este é servo. Este é apóstolo. Eu não conheço a tua vida, meu irmão. Eu não conheço como você é, eu não conheço você na sua casa. A gente se encontra muito pouco na igreja. O tempo que a gente tem de convivência, ela não passa de 20 minutos, porque depois das 2 horas de culto, a gente cultua, a gente celebra juntos. Mas eu não conheço a tua vida. Então, fica bem tranquilo, tá? Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua vida de devocional, eu não conheço a tua vida de oração, eu não conheço como é a tua vida de leitura da palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A liderança da nossa igreja está aprendendo o que é ser servo. A liderança da nossa igreja está tendo toda semana 2 reuniões por semana tratando só desse assunto. Primeiro, como é que é ter vida de oração, de acordo com os princípios da palavra de Deus, para poder dizer com toda tranquilidade, servo, para poder dizer com toda tranquilidade, escravo do Senhor. Nós estamos aprendendo a orar a palavra, a ler a palavra, agora com muito mais propriedade. Mas então, os pastores da igreja não faziam isso, não? Sim,
Mas a gente quer fazer não só ter essa vida, disciplina e regra, mas transmitir para os outros, de maneira que os irmãos, quando olharem para nós, possam dizer: quero ser igual a ele. Eu me lembro que há muito tempo atrás esteve em nossa igreja, Miss Kathleen Campbell, o seu esposo, lá em Nacogdoches, Texas, quando ele passava na rua, as pessoas da cidade apontavam para ele e diziam: lá vai um santo homem de Deus. Esse é o padrão que nós queremos, estamos buscando atingir na nossa igreja. E quando a gente lê um texto como esse, que aqui aqui é a introdução da carta, a gente percebe a profundidade de alguém que escreveu uma carta aproximadamente 2000 anos atrás. E ela chega viva para nós nos dias de hoje. Porque a autoridade com que ele escreveu e o legado que ele deixou autenticam essa carta. E esse cara, é assim que ele se descreve. Ele se descreve como apóstolo. E o que ele faz? Ele promove a fé dos eleitos. Olha que legal. Lá no versículo 1, ele diz assim: para levar os eleitos de Deus à fé. Para levar os eleitos de Deus à fé. Ou seja, eu sou servo com um único propósito, com um único objetivo. Eu sou, aqui no caso, apóstolo, com um único propósito. A minha vida tem propósito, a minha vida tem objetivo. Para levar os eleitos de Deus à fé. Ele promove a fé dos eleitos. Lógico, ele está anunciando aos gentios, e eu quero lembrar para vocês que gentio não conhece a cultura judaica. Esses povos que eu acabei de falar para você, lembra dos confrontos que ele tinha com os judeus? Que eles não conheciam a cultura dos judeus. Eles não entendiam a cultura dos judeus. E Paulo está ali colocando, já tinha uma igreja, uma comunidade que se formou ali, e essa comunidade que se formou ali tinha costumes que não eram muito da cultura judaica. Tinha costumes que não tinham nada a ver com o cristianismo. Por isso, ele está lá com o propósito dele é levar os eleitos. Ah, Betão, quem são os eleitos? Todo aquele que ouvia a mensagem do Senhor, do Evangelho, e abriu o coração para Jesus, esse é eleito. Vou repetir. Quem que é eleito? Todo aquele que ouvia a mensagem do Evangelho e abriu o coração para Jesus, esse é eleito. E o cara pode não ouvir a mensagem e aceitar Jesus? O pastor Grava falou no domingo, para quem não se lembra, do que está acontecendo lá na janela 10/40, lá no meio dos muçulmanos. Quando eles têm que terminar o Ramadã, quando eles terminam o Ramadã, eles oram, buscando, pedindo a revelação de Deus, do Deus verdadeiro. E sabe o que está acontecendo, gente? Alguns muçulmanos estão tendo encontro com Cristo. Jesus tem se revelado a eles. Então agora você não precisa mandar mais missionário para lá? Não, tem que mandar sim. Porque esse evangelho será pregado em todo mundo. Aí virá o fim. Senão Jesus não volta. O que Paulo estava fazendo em suas viagens missionárias era isso, anunciando o reino. Continuando. Ele promove o conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Está lá no versículo 1 também. Conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Ah, Betão, o que é piedade? Eu vou facilitar muito para você entender o que é piedade, para você saber o que é uma pessoa piedosa, o que é uma pessoa pio, o que é um cidadão pio. Você sabe o que é ímpio? Pois é o contrário de pio.
O pio é aquele que não é ímpio. Olha só, ele promove o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Conhecimento da verdade que conduz à piedade. Quem? Lembra que eu falei quem eram os cretenses? Povos bárbaros, povos que não conheciam a cultura judaica, que não conheciam o Deus de Israel, que eram povos bárbaros, batalhadores, conquistadores. Esse povo que não era pio, aceita Jesus, mas só que a conduta deles ainda é uma conduta muito envolvida com a sua sociedade atual, muito com seus costumes atuais. Tanto que mentir era uma coisa comum, trapacear era coisa normal. Então, aí, por isso entra conhecimento da verdade, conhecereis a verdade os libertará. Então, eles conhecendo a verdade, pregando a verdade, tendo contato com a verdade, a consequência, piedade. Ele promove a esperança da vida eterna. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Ou seja, os cretenses, eles tinham como o ídolo e a paixão de muitos cretenses era Zeus. Eles acreditavam, inclusive, que Zeus havia nascido ali em Creta. E não só isso, como ele era o ídolo e era o deus daquela região, tá? Qual era o costume de Zeus? Zeus era um deus que ele enganava as pessoas, enganava as mulheres para ter relacionamento com elas. Era um deus que tinha na sua maior característica marcante o engano. Então, para os cretenses, ser um enganador era uma vantagem. Você percebe a cultura helênica, como ela, e nesse caso, ela está entrando dentro da igreja e fazendo parte da igreja. Nós vivemos isso há pouco tempo atrás, com o processo político. Ele entrou nas igrejas. E foi horroroso para a igreja, foi péssimo para a igreja. Foi algo terrível para a igreja. Cultura do mundo que entrou para a igreja. Então, mas a gente não vai ter que voltar? Vai. Mas nosso ídolo é Jesus. Nós temos que pregar Jesus. Não posso ter partido político? Pode, não tem problema nenhum. Você não pode ofender o irmão, maltratar o irmão ou ficar longe do irmão por causa do seu partido político. Ou pelo seu time de futebol, ou pela sua cosmovisão de mundo. Piedade implica em você promover a paz. Em todos os sentidos, em todas as direções, em tudo que foi feito. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida. A fé, e quando eu falo fé aqui, eu não estou falando de fé, a fé cristã, a fé é, espírita, não. O crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Paulo promove essa esperança. Outro dia me perguntaram na escola bíblica, que esperança é essa? Que tanto se fala na igreja? A esperança de que nós iremos para a eternidade com Ele e que nós já fazemos parte da família de Deus e do reino de Deus. Nós já fomos, como diz também em Efésios também, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Temos a marca de Cristo. E estamos no processo de crescimento espiritual com o propósito de chegar à estatura de varão perfeito que é Cristo. Esperança da glória, que um dia andaremos lá em ruas de ouro, onde os muros são de jaspe luzente e os portões são de pérola.
Aliás, eu gostei muito de ver vi um cara que falou um negócio muito joia com relação às ruas de ouro. Sabe por que ruas de ouro, meu querido? Porque lá ouro não vai ter valor. Vai ser que nem asfalto aqui, que tu não pisa em cima e não tá nem aí. Já viu alguém na rua pegando? Tu vou levar para casa. Tem coisa que você vai estar num lugar tão maravilhoso que ouro vai ser asfalto, vai ser o piso. Você nunca viu ninguém falando, achei um pedaço de concreto aqui na rua, vou levar para casa. Vai ser a mesma coisa lá no céu. O ouro tem valor. Porque o fato de estar na cidade santa, que é a nossa esperança, já vai ser tudo. Vai ser maravilhoso. Continuando. Senão eu viajo na batatinha. Como ele se descreve? Como servo. E o como ele faz? Ele desenvolve o seu ministério de forma humilde. Eu vou voltar só um pouquinho, lá no versículo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. E no versículo 2, ele diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Olha onde ele está trabalhando. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ele desenvolve o ministério dele de forma ele não fala assim, não, olha, porque vocês têm que acreditar em mim, porque eu sou o cara, porque eu sou o bom, porque eu encontrei com Jesus. Ó, oh, meu, olha para mim aqui, eu encontrei com Jesus, cara. Eu sou o cara que encontrou com Jesus. Eu estava no caminho de Damasco. Você para me ouvir. E olha só, eu sou um cara que eu tenho conhecimento da lei, instruído aos pés de Gamaliel. Tá pensando o quê? Você tá pensando que tá falando com quem? Presta atenção no que eu estou falando. Percebeu a diferença? Ele podia falar assim, não, peraí, opa! Quem está escrevendo essa carta aqui, ô Tito? É o Paulo. Hã? Ele dá aquela pausa, né? Paulo. Eu tô chegando aí, vai prepara para mim aí um camarim, toalhas brancas, por favor, tá? Água, alguém para lavar os meus pés. Tá chegando aí o Paulo. Não. Ele fala de simplesmente servo de Deus. Meu propósito aqui é exaltar ele, é exaltar o Senhor Jesus. Eu não sei como é que você se relaciona no seu dia a dia com as pessoas, mas deixa para lá. Seguindo em frente. E uma coisa muito legal que ele fala, que ele faz, ele mostrava quem é Deus. O propósito dele, mostrar quem é Deus. Cheguei aqui com um único objetivo, com um único desejo, meu único propósito: mostrar quem é Deus. Deus é aquele que não mente. Opa! Lembra que o Deus deles era o Zeus? Lembra que o Zeus era o enganador? Lembra que Zeus era o cara que enganava as pessoas, enganava as mulheres, enganava os homens? Ele começa a carta que tá para Tito, que está em Chipre, e que a carta vai ser compartilhada com essa frase. Qual é o propósito? Opa! Então é por isso que quando eu leio essas coisas aqui, veja como Deus é maravilhoso. Por isso que a palavra de Deus, e eu vou repetir o que eu já repeti várias vezes, que eu acho lindo. Uma pessoa na faculdade teológica dizia isso. A Bíblia, ela tem o hálito de Deus. Olha a inspiração desse homem, a inspiração divina. Deus é aquele que não mente. Maravilhoso, né? É show de bola. Deus revelou a sua palavra prometida. Como é que é o que está acontecendo? Deus está revelando. Como é que ele fez?
Como é que ele fez? Deus escolheu transmitir através de Paulo. Dá uma olhadinha ao que diz o versículo 3. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim, confiada por ordem de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Opa! Deus revelou a sua palavra prometida e Deus escolheu transmitir a sua verdade através dele. Que privilégio. É um cara que está dizendo: eu que sou servo, eu que sou escravo, que tive aquele contato com Jesus, tá? Eu vou falar para vocês desse Deus que não mente e que revelou a sua palavra prometida. E eu sou um escolhido, tão somente que fui um escolhido para transmitir a sua verdade através para vocês. Querido, você foi escolhido por Deus para transmitir essa verdade também a muitos. Mas olha como ele se coloca debaixo. Eu estou falando, não é porque eu sou o cara, não é porque eu sou o melhor, não é nada disso. É porque ele me escolheu. Ele é quem faz. Ele é que está fazendo. Ele é que está conduzindo. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Ele é soberano. Foi ele que decidiu. Foi ele que prometeu. Foi ele que me escolheu. E, claro, nosso Salvador. E, além de tudo, o segundo exemplo é visto na vida do Tito. Quem é Tito? Paulo já dá a dica de quem é Tito. Como é que ele é descrito? Ou que ele é verdadeiro filho. Está lá no versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho. Meu verdadeiro filho. Em nossa fé comum. Show de bola, né? Chamado de filho. Eu me lembro de um missionário da junta, o nome dele era Misperetti, não sei onde ele está, há muitos anos eu não vejo, e ele chamava os irmãos, ao invés de irmãos, ele chamava todos de filho. Graça e paz da parte de Deus Pai, nosso Senhor, nosso Pai Salvador, Jesus Cristo. E ele continua de uma maneira muito jóia. Opa, pulou aqui. 14 anos depois, subi nova. Ah, desculpe, errei. Deixa eu voltar aqui, onde nós estávamos. Verdadeiro filho. E provavelmente conheceu Jesus através de Paulo, por isso que ele o chama de filho. Mas não é mencionado no livro de Atos. Surgindo apenas lá na carta de Paulo aos Gálatas. Lá em Gálatas, Paulo cita Tito. Ele fala: 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação que expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correrem ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego, ou seja, gentil. Ou seja, ele levou o Tito para provar que mostrar que o evangelho podia atingir o grego também. Ele é um cristão que tem em comum com os outros cristãos sua fé, tá? Tanto que Paulo dá a missão para ele, tá? Como é que ele vive? Usufrui da graça e paz de Deus. Também aqui nós vimos no versículo 4. E ele recebe a graça e a paz da parte de Jesus Cristo. E ele tem a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Também o que ele faz? Ele usufrui da graça e paz. Usar da graça. Usar da graça. É uma vida que depende da graça. Usufruir da graça, aquele que já recebeu. O que é graça, meu querido? É favor imerecido. Você que já recebeu a graça.
devia ter colocado em letra maiúscula aqui, que já recebeu a graça, foi agraciado, foi tirado das trevas, transportado para o reino da luz. Já não é mais parte desse mundo. Já foi transportado das trevas, já não vive mais debaixo do pecado. Já tem a liberdade de escolha. Porque até você aceitar Jesus, você não tem livre-arbítrio. Por quê? Você não pode escolher se vai pecar ou não, porque você nasceu debaixo de pecado. Quando é que você tem livre-arbítrio? Depois que você aceita Jesus. Que aí você é perdoado. E perdoado, aí você escolhe se vai pecar ou não. Até então, você nasceu debaixo do pecado, não pode escolher. É alguém que está usufruindo da graça. Ele recebe a graça e a paz da parte de Jesus Cristo. E pela graça não precisou ser circuncidado. Porque a graça liberta. E não era a circuncisão que ia libertar os homens. Jesus é quem liberta. Demonstrando haver paz entre judeus e gentios. Foi com Paulo e Barnabé a Jerusalém, onde teve aquele concílio, no qual Paulo explicou: olha aqui o Tito, que não foi circuncidado, aceitou Jesus e está debaixo da graça. E ele tem a Cristo como Salvador. Tudo isso no versículo 4. Concluindo, eu vou dar alguns minutos para vocês comentarem. As vidas de Paulo e Tito são exemplos que perduram até os dias de hoje, cada um em seu ministério. Deixaram exemplos de humildade, seriedade e submissão. As vidas de Paulo e Tito são exemplos que perduram até os dias de hoje. Tanto é que as cartas deles nós estamos lendo aqui, trabalhando ela. Cada um em seu ministério, deixaram exemplos de companheirismo, comprometimento, responsabilidade. As vidas de Paulo e Tito são exemplos que perduram. Opa, repeti. São exemplos que perduram até os dias de hoje. Esses exemplos nos desafiam a viver de tal maneira que os outros possam ver em nós modelos para seguir. Esses exemplos nos desafiam a viver de tal maneira que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Dois exemplos de submissão fantásticos. Paulo e Tito, apenas aqui na introdução, desses 4 primeiros versículos. Olha a riqueza desse livro. Eu vou parar por aqui. A gente continua na semana que vem. Palavra de vocês, dúvidas, comentários. Olha que legal, eu cheguei no horário certo, ó. 20h22, tem 8 minutos para de dúvidas, comentários, vocês falarem à vontade, dúvidas, até críticas, nós aceitamos. Palavra de vocês. Mas só que tá falando, eu não estou te ouvindo, querido. O microfone está fechado. Tem que abrir o microfone. Está fechado ainda. Auxiliadoras, o microfone está fechado, né? Agora está aberto. Agora sim. Ô Beto, é uma dúvida que você falou logo no começo. Ok, vamos lá. Então, os apóstolos são somente aqueles que andaram com Jesus. O apóstolo Isso. Paulo ele foi instruído depois, que ele fala lá em Atos, quando ele, depois que ele caiu lá no caminho tal, ele foi instruído que ele fala, é como se ele fosse um apóstolo temporão. É isso mais ou menos. É isso mesmo? Mais ou menos isso. O que acontece? Paulo, no caminho de Damasco, ele encontrou com Jesus. Sim, sim, Jesus falou com ele. Ele vai lá para rua, na rua chamada direita, né? E sim, 3 dias não comeu nem bebeu. sim, Com quem ele esteve nesse jejum? Com Jesus. Antes de subir a Jerusalém, quando você pega ali a carta de Gálatas, você vai perceber que ele, antes de subir para Jerusalém, 3 anos, 3 anos, ele ficou aprendendo com o Senhor, em comunhão com Jesus. Aí, depois desse tempo, aí ele sai para executar o seu ministério. Quando ele sai para executar o seu ministério, dos que aceitam Jesus é Tito. Ou seja, quando ele sobe a Jerusalém, lá no capítulo 15, que tem o concílio de Jerusalém, e ele leva Tito
tá? Ele relata isso na carta aos Gálatas, é justamente isso, porque ele, nesse período, ele esteve aprendendo com o Senhor. E quando ele escreve, inclusive, aos Coríntios, ele diz: o que eu aprendi, o que eu escrevi Sim, do Senhor, sim. o que também vos ensinei, o que aprendi do Senhor. Ele aprendeu de Sim, ele quem? aprendeu de Jesus. Até aí eu entendi. Sabe uma coisa que eu não entendo? É como que tem tanto apóstolo, onde que o povo arruma esse título. Eu sempre perguntava isso, eu falava, mas de onde que o pessoal tira esse título? Quem dá esse título para eles? Agora eu aprendi que, na realidade, esse título eles se dão. Os apóstolos são os que caminharam com Jesus, mas o apóstolo Paulo que foi instruído por Jesus. Então tá respondida a minha pergunta. Amém. Exatamente. Inclusive, se você depois der uma lida no capítulo 1 de Atos, isso fica muito claro na eleição justamente daquele que substituiria Judas. Lá no capítulo 1 de Atos, lá no finalzinho, né? Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, e ficaram perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam os hóspedes, achavam os parentes, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria e tal. Naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos do grupo de cerca de 120 pessoas. Olha que interessante, 120 pessoas. E disse: irmãos, é necessário que se cumprisse, tal, a promessa, tal. Uhum, Aí ele fala, cita o livro de Salmos. Aí ele, lá no versículo 21, porque é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o sim. tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, Uhum. desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado Assunto ao dentre céu. nós às alturas. Certo, Preciso entendi. que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois disso, o Senhor, depois oraram. Senhor, tu conhece o coração, mostra-me qual deles é que deve ser o escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas Tá, abandonou, indo para o lugar que era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. perfeito. Eu, Entendi tudo agora. amém. Eu queria até Graças a acrescentar Deus. um pouquinho ainda sobre isso. Claro, Maria Alice, fica à vontade, querida. Paulo, ele foi instruído. Ninguém ensinou Paulo, nenhum outro apóstolo antigo já, da época de Jesus. Então, o apóstolo é aquele que anda com Jesus e aprende diretamente de Jesus. Exatamente. Esses são os chamados apóstolos. Por isso que aqui ele mostra toda a autoridade dele para a igreja, em obediência, já quando Tito já vai escolhendo, ele fala, eu, servo de Deus, que ele era da lei, ele cumpria a lei, ele fazia tudo aquilo. Ele pensava que ele era um servo Uhum. fiel. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, porque aprendeu tudo com Jesus. Tanto é que o Pedro, em uma determinada carta dele, ele diz assim, olha, sobre a volta de Cristo, o Paulo sabe mais do que nós. Jesus ensinou para ele muita coisa que ele não disse para nós. Ele disse para o Paulo, pode ler que você vai achar isso. Acho que está em Pedro, algum lugar lá. Tá? Tá. O Pedro escreve isso. Só foi falado para o Paulo. Era para ler as cartas de Paulo, onde ele fala daquilo, que ele foi. Jesus foi bem especial para ele naqueles assuntos também. Por isso que ele fala: o que eu recebi do Senhor. Você vê, ele não esteve na ceia com os outros, ele não é daquele tempo que Jesus Mas parte o ele pão recebeu. e serve a ceia. E ele fala: eu recebi do Senhor como vos entreguei. Que Uhum. foi tudo Só de Jesus, ele aprende. Então, ele tinha toda a autoridade para dizer: eu sou um apóstolo, apesar de ser fora do tempo, foi sozinho instruído. Não foi por Pedro, por Paulo, por nenhum deles que já existia. Ele já tinha todo o conhecimento. Tanto é que ele demora, não sei se é 3 ou é
14 anos para ir lá com eles ali, e ele mostra todo o conhecimento dele e a obra que Deus fazia aqui no lugar dele. Uhum. E eu achei lindo que ele fala que eu até achava que os eleitos, realmente, a minha Bíblia ela fala assim, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, a minha Bíblia fala. É uma fé que ele primeiro escolheu eles e preparou eles para essa fé. E o pleno conhecimento. Nós não, quando conhecemos a Jesus, nós não temos o pleno conhecimento Entendi. como eles tiveram. O eleito, eles tiveram um pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aí ele pega e aí ele iguala a gente. Por isso que ele fala, Tito, você é um filho meu. Eu te ensinei as coisas que eu aprendi. Eu, como apóstolo, aprendi diretamente de Jesus e estou te ensinando tudo. Você é um filho amado que vale a pena investir em você, que você vai levar esse ministério. Então, realmente, eu tenho só um pouco de dificuldade nos eleitos. Eu digo que os eleitos eram os judeus escolhidos para obra de Deus na terra até o final. E nós somos os escolhidos dos eleitos, vai para continuar essa missão aqui para os gentios e na nossa época. E todos nós temos essa incumbência de falar de Jesus para toda a criatura. Aí era para todos. E eles, graças a Deus que... Não sei, eu tenho esse jeito de ver, vamos ver o que o nosso professor diz. Vamos ver. Duas coisas. Só 2 minutos? para reforçar para vocês entenderem. Olha, Gálatas capítulo 1, tá? No versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá? Segunda coisa, com relação ao povo. Abraão, lá no início, primeiro Gênesis capítulo Gênesis 3, haveria de vir um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as Todas. famílias da terra. Isso até nós. Graças a Deus. Exatamente. Mas Deus escolheu uma família, tá? Para se revelar aos homens. Não deu certo, tá? Aí ele escolheu e pegou uma nação, Israel. Israel ia ser o propósito de Deus separar Israel, tirar inclusive Israel lá do Egito, era para Israel mostrar e revelar Deus ao mundo. Era essa a missão de Israel. Certo. E que deu certo. Porque é nele que veio esse Salvador, é por ele que eles esperavam. Exatamente. Foi pela linhagem de Israel que o Salvador chegou. Mas Israel deu suas mancadas, tanto que precisaram ficar escravos lá na Babilônia, o Reino do Sul, e o Reino do Norte ficou 120 anos. Por quê? Foram atrás de outros deuses. Lembra que aconteceu que o Acabe se envolveu com a Jezabel, aí o Reino do Norte complicou, aí depois houve a divisão do Reino do Norte, se acabou. Aliás, começou lá junto com o filho de Davi, né? Salomão, o filho de Salomão, o Jeroboão, ficou lá com as 10 tribos, e o Roboão, que era um cara que era indicado também, ficou com a tribo do sul. E o que aconteceu? Dividiu o reino. E aí o Reino do Norte caiu, foi levado cativo. Depois o Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. Esse cativeiro durou 70 anos, que era a profecia lá de Daniel. Esse reino cai e vem o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa cai e vem o Império Romano. E aí eles estão debaixo do Império Romano, o Império Romano grego toma conta de todo mundo, o grego torna-se língua oficial, as estradas já você tem condição de percorrer todo o novo mundo, e na plenitude dos tempos vem Jesus. Quem tem Deus não conhecimento de tudo desistiu isso? deles e não vai desistir de nós, viu? Nós também Exatamente. Nasceu aonde? praguejamos. Lá em Belém da Judéia. Amém.
Fantástico isso, né? Tudo isso. Que gos- Só para que vocês. gostoso. E com relação aos escolhidos, tá? Israel foi escolhido para ser a nação, povo eleito, povo adquirido. E nós, tá? Somos como que enxertados na. Acertados na videira. Coerdeiros, né? Isso! Graças a Ou Deus. seja, pela sua graça, fomos alcançados pela sua Amém. graça. Por isso que eu enfatizei graça lá no começo. Graça, tá? Para se cumprisse o que ele prometeu lá em Abraão, que É. todos possam chegar até ele. Todas as Obrigado, famílias da obrigado, terra, né? professora. Amém. Obrigado, irmã Maria Alice. A Valéria ia dizer alguma coisa, Valéria, eu te interrompi, me perdoe. Não, eu ia ler Gálatas, estava com eu ia ler Desculpa, Gálatas querida, me perdoa. e referente aos eleitos, né? Aqui ele está em Creta. E como o senhor explicou desde o início, né? Era um povo rebelde, era um ímpio. Eles eram ímpios, eles estavam Exatamente. sendo levados para a fé e o conhecimento, à piedade. Ele Ou falou do seja, Chipre, Creta é o mesmo lugar? Ah, desculpa, quando eu falei de Chipre, o Chipre que no acontece? começo. Eu tenho que pegar o mapa para mostrar para vocês. Que existe deixa eu pegar aqui. Aliás, eu fazer assim, eu vou trazer na próxima aula a Na próxima, localização das duas isso. para vocês entenderem, para Obrigada. explicar bem clarinho, para vocês entenderem o que está acontecendo. Uhum. Ok? Promessa para a próxima aula, logo no começo. Tá bom. Mais alguém? Pode falar nele. Sheila. Eu estava. Na hora que o pastor estava falando sobre os eleitos, né? Que aqui está escrito, eu entendi, se eu estiver errado, o pastor me corrige. Que Tito está falando, que Paulo está falando para Tito falar para a liderança da igreja, né? Isso mesmo. Então, é É para a isso mesmo. igreja, para todos da igreja, Isso. né? E o que eu também entendi aqui é que, assim, o que eu queria perguntar também, perguntar ou só comentar, que eu achei interessante que quando ele fala assim, ó, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança de vida eterna. Quando o pastor falou sobre a piedade que era no sentido do quê? Ensinar nós, que eu acredito que cada um de nós tem o potencial de ser um líder, né? De estar ensinando nós a fazer isso com humildade, né? A igreja, né? A fazer, a ser instruída, né? A fazer isso com humildade, a ser um, como é que eu posso dizer? Eu estava aqui tão viajando que que acabei me perdendo no próprio raciocínio. Mas dizendo isso, né, eu achei interessante isso, que o líder, ele tem que entender, né, o que ele vai levar, o que ele vai conduzir, tem que ser com humildade, né, e para que ele seja exemplo de Cristo, né, a toda a igreja. Então eu Tá vejo correto, aqui meu irmão. É isso mesmo. que o eleito não tem aquele separado, são aqueles que nem o pastor disse no início, né? São aqueles que é, professam Jesus, né? Aceitam Jesus e dão seguimento, estudando, tendo conhecimento da palavra. Estou errada nesse sentido? Não, querida, tá isso mesmo. Ele vai aprender para proclamar. Essa é a ideia. Uhum. Tá? É essa a ideia. Ele vai vivenciar o evangelho e, vivenciando o evangelho, transmitir o evangelho. É essa a ideia. O seu conceito está Porque, correto, é isso mesmo. porque Não senão a adianta você gente querer, pega. Desculpa, vai pastor. querer Jesus só para você. Não, não pode. Tem que Senão transmitir. acaba se intitulando, como o pastor estava falando, e auxiliadora, né? A pessoa acaba se intitulando apóstolos sem ela nem ter o conhecimento da palavra, só por ter um nome, só porque ele é um pastor, ele não quer ser mais pastor, agora eu quero ser apóstolo.
Quero ser maior do que o pastor. Eu entendi da auxiliadora isso também, né? Que ela explicou, eu entendi isso também. Então, o Isso eleito mesmo. aqui quer dizer que todo aquele que professar, que estiver caminhando, estiver aprendendo, né? Aqui, o fé, conhecimento, que fundamenta a esperança da vida eterna, né? Exatamente, muito bem. Então, agora deixa eu corrigir aqui a confusão que eu fiz aqui com vocês, tá? Creta é uma ilha, tá? Chipre, tá? Quem faz a navegação para Creta, ou seja, que está indo para Atenas, quem saía ali da Síria, tá? Quem saía de Jerusalém, quem saía ali de Damasco, passava por Chipre e depois ia para Creta. São duas ilhas distintas. E eu fiz uma confusão aqui, ok? Eu estou com o mapa Legal. aqui no próximo encontro, eu vou estar mostrando para vocês esse mapa que esclarece melhor isso. Ah, Estou já ficou corrigindo legal. aqui, ok? E eu fiz confusão, a confusão foi minha. Chipre é essa ilha que, inclusive, as pessoas saíam e iam lá batalhar com Israel, tá? Desculpe, Creta era de onde eles saíam, que eram os bárbaros. Ela é bem grande, tá? É uma ilha muito grande, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo. Uma das maiores e das principais, tá? Para você ver lá. E ela é rota de âncora, tá? E também para a navegação. Porque o pessoal, quando navega, navega costeando essa ilha que é enorme, pela segurança, porque se tiver algum problema, sabe onde ancorar. Pastor, pertence à Grécia lá? Lá pertence à Grécia? Tudo aquilo ali é chamada região da Grécia. Aliás, esse mar aí, aliás, eu vou ter que falar sobre isso no próximo encontro, para ficar muito mais claro. Trabalhar com esse mapa, não sei se eu consigo compartilhar ele agora, que ele já está aqui. Ah, Mas eu deixa não para a tô... próxima. Não, pastor, Deixa desculpa, para a Ok, desculpa próxima. entrar. senão vai ficar muito tarde, ok? Deixa para a próxima. Aí eu vou estar explicando melhor isso aí, até porque eu fiz essa Legal. confusão. Eu tenho que deixar isso muito claro para ninguém ficar com confusão, ok? Mas é toda uma região e a navegação era a única forma de comunicação naquele período. Lógico, Tudo depois ilha, do né? Império Romano, tá? Inclusive, as grandes batalhas que aconteceram com os grandes imperadores, algumas delas, né, foram justamente por causa da navegação. Lembra da Batalha dos Termópilas? A Batalha dos 300, do filme 300? Sim. Aquele imperador, o Xerxes, tá? Que também estava controlando Israel, ele tem uma situação que é bem interessante. Para fazer essa batalha, para invadir para chegar naquela região, ele mandou a sua frota por esse mar aí. Só que o mar estava revolto. E os imperadores naquela época, aliás, não é só naquela época, né? Tem alguns homens que depois, quando atingem certa posição, acham que são deuses. O mar estava bravo. Sabe o que o Xerxes fez? Ele mandou os seus generais juntar os soldados e ir lá e bater no mar. Para o mar obedecer ele da próxima vez que ele fosse tentar atravessar. Puxa, Olha que usado. loucura. Inteligência rara. E o pior de tudo é que os caras obedeceram a ordem. Tá? Mas isso é uma outra história, é um outro capítulo, é uma outra colocação, e a gente pode até avançar um pouquinho nisso, só para a título de fundo histórico. Para vocês entenderem a cabeça desses homens, como funcionava. Eles eram conquistadores, e quando alguma coisa dava errado, o Deus falhou. Por isso, o Paulo coloca o Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso, no controle de todas as situações. Amém. É fantástico tudo isso, né? Benção. Mais alguém? Mais alguma dúvida, pergunta, comentário? Fechamos por aqui, continuamos quinta-feira que vem? Sim. Vamos encerrar com uma oração? Eu vou pedir para Valéria, você pode orar agradecendo a Deus por esse instante de estudo e de bate-papo aqui na presença de Deus? Oro sim. Senhor, meu Deus, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e que bênção, Pai. O Senhor
nos dá o privilégio, Senhor, de aprender com Paulo e com Tito essa submissão ao Senhor, Pai. De podermos aqui nessa noite, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, do conhecimento de como nós devemos proceder nessa carta prática do nosso dia a dia. Pai, que o Senhor abençoe o pastor Betão nesses ensinamentos, ilumine, Senhor, ele através do Teu Espírito Santo e nos dá discernimento, Senhor, para que tudo aquilo que nós aprendermos aqui, Senhor, possa ser guardado em nosso coração e praticado no nosso dia a dia. Temos várias aulas aí que nós vamos estar aprendendo mais e mais preciosidade, como hoje nós aprendemos. E nós entregamos, ó Deus, esse grupo nas Tuas mãos, para que cada um de nós, ó Deus, possamos nos dedicar dia após dia, Senhor, ao aprendizado da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Como nós aprendemos aqui, Senhor, sobre eleitos, ó Deus, que nós, Senhor, possamos ter o privilégio, Pai, de sermos eleitos pelo Senhor, Pai, para levar, para compartilhar a Tua palavra, Senhor, e termos esse conhecimento e o crescimento na fé, Pai, para vivermos essa vida piedosa que tanto agrada o Senhor. E como nosso pastor disse, que nós possamos viver no centro da Tua vontade, Pai, e fazermos aquilo que agrada ao Senhor. E assim nós te agradecemos, que o Senhor abençoe a nossa noite, dê-nos uma noite de descanso, e em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Valéria. Obrigado, queridos. Eu que Que o agradeço. Senhor os abençoe e vos Amém. guarde. Semana abençoada, Amém. final de semana abençoado. Que bênção. Amém. Amém, E na queridos. paz. Deus abençoe. Amém.